Olá pessoal, me chamo Henrique Dantas, sou colaborador do canal do professor Jalberto Fernandes e na aula de hoje nós iremos estar mostrando como montar na protoboard o oscilador à parte diferencial, aquele mesmo que nós simulamos algumas aulas anteriormente. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês curtissem o vídeo, compartilhassem com quem vocês gostam e ativassem as notificações, se inscrevendo no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Na última aula, nós vimos que o oscilador à parte diferencial ele pode ser simulado de acordo com esse circuito aqui, em que nós temos o par diferencial, divisor capacitivo, o indutor LP, em que o LP e os capacitores vão representar a nossa frequência de oscilação, ômega zero aqui. E nós também verificamos que nós temos uma fonte de corrente que vai alimentar os emissores dos nossos transistores, do nosso par diferencial. Em que, caso vocês não estejam lembrados, todas essas fórmulas aqui e os valores dos componentes que nós utilizamos e como chegamos a esses valores, é só ir no link aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam relembrar cada uma dessas etapas. Bem, com isso nós montamos o nosso circuito que nós vamos montar de fato na prática. Esse circuito nós vamos utilizar o LM3046, uma vez que é necessário que o par diferencial que nós vamos utilizar, esse mostrado aqui acima, ele esteja dentro do mesmo circuito integrado, pois com isso eles vão apresentar as mesmas características. Caso sejam utilizados transistores separados, não há garantia de que as características são iguais, portanto, a oscilação não irá ocorrer. Já nesse CI, no LM3046, nós conseguimos garantir que o transistor Q1 e o transistor Q2, eles apresentam as mesmas características e eles também aqui, nesse caso, apresentam um emissor que é comum a ambos. Então, é esse circuito que nós vamos utilizar para o nosso oscilador à parte diferencial. Em que aqui nós verificamos que tanto o nosso par diferencial, que a partir dele será ligado tanto o divisor capacitivo e o indutor, que foram projetados anteriormente, para definir a frequência de oscilação, quanto a nossa fonte de corrente, em que ela vai definir a corrente nesse ponto A aqui. Em que essa fonte de corrente ela é modelada como um transistor Darlington. Caso vocês não lembrem, também vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo uma aula que mostra como é que se calcula essa corrente, mas basicamente a fórmula dela é essa corrente nesse ponto, IA, que é exatamente essa corrente IA aqui, no emissor do nosso par diferencial, é dada por beta sobre beta mais 2, multiplicada por 10, que é a nossa tensão de alimentação, menos 10 aqui, menos VD1, que é a queda de tensão nesses transistores, entre a base e o emissor desses transistores, dividido por R, que R vai ser exatamente a resistência desse potenciômetro aqui, certo? Então, dado esse circuito, nós vamos montar ele na protoboard e analisar a sua tensão de saída. Aqui nós temos o nosso circuito montado na protoboard, em que no LM3046, que é o CI que apresenta o nosso par diferencial, que está composto dos pinos 1 até o pino 5 desse CI, em que no pino 1, que é o coletor do primeiro transistor do par diferencial, ele está conectado a mais 10 volts, que é toda essa fileira de trás. Nós temos que o pino 2, que é a base do nosso primeiro transistor do par diferencial, nele está conectado um capacitor de 47 nanofarad, que está conectado também ao terra, seu outro terminal. Nós temos um resistor de 10 kΩ, também está conectado um terminal à base desse transistor e outro terminal está conectado ao terra. Então, toda essa fileira da frente aqui é o terra do nosso circuito. Nós temos que o pino 3 é o pino em que é o emissor, que é comum a ambos os transistores do par diferencial, que está conectado à fonte de corrente do circuito, que está representada desse outro lado do circuito.
Temos também que a base do nosso segundo transistor, que é o pino 4, está aterrada. E o coletor do nosso segundo transistor, que é o pino 5, ele está conectado tanto ao indutor de 100 microhenry que está sendo utilizado, quanto ao capacitor de 1 nanofarad que está conectado tanto na base do nosso primeiro transistor do pá diferencial, no pino 2, quanto ao coletor do nosso segundo transistor do pá diferencial. Além disso, nós temos que o indutor de 100 microhenry ele está conectado a mais 10 volts, representado nesta linha da nossa protoboard. Já a nossa fonte de corrente foi projetada de acordo com essa estrutura, em que nós temos que no pino 14, que é esse último pino aqui, ele está conectado ao emissor que é comum ao par diferencial. Então, a corrente nesse ponto é exatamente a corrente IE, que é a corrente no emissor do nosso transistor, que é exatamente a corrente da nossa fonte de corrente. Além disso, o emissor desse primeiro transistor, que é o pino 13, ele está conectado a menos 10 volts, que é representado por toda essa linha aqui. Nós temos também que a base desse transistor, que é o pino 12, está conectado ao nosso potenciômetro de 10K, assim como o coletor do segundo transistor da fonte de corrente, representado pelo pino 11, que está também conectado ao nosso potenciômetro. E nós temos que a base desse segundo transistor, representada pelo pino 9, está conectada no pino 11, que consequentemente está conectado ao nosso potenciômetro de 10K. Além disso, nós também temos que no pino 10, que é o emissor do segundo transistor, ele está também conectado a menos 10 volts. E o potenciômetro, o seu segundo terminal, ele está conectado ao terra do nosso circuito, certo? Qual a ideia de se ter esse potenciômetro aqui? Como o beta dos transistores representados nesse CI, ele não está nós não temos o valor exato dele, então nós vamos alterar o valor dessa resistência no potenciômetro de forma a gerar a corrente da fonte de corrente que foi projetada teoricamente, que foi mostrada anteriormente. Além disso, nós também temos algumas variações correspondentes aos componentes do circuito e aos fios do nosso circuito. Então, essa resistência ela vai servir também para um ajuste na amplitude da tensão de saída, que está representada neste ponto aqui, que é exatamente no coletor do nosso segundo transistor do pá diferencial. Então, nós vamos fazer um ajuste na resistência de forma a obter na saída o sinal senoidal com a amplitude projetada. Ao analisar o nosso sinal de saída, nós verificamos um sinal senoidal com uma frequência de cerca de 527 kHz e também encontramos uma amplitude pico a pico de 12 volts, ou seja, a amplitude dessa senoide é de 6 volts. Então, ao modificar aquela resistência do potenciômetro, nós podemos ver que ela vai alterar a corrente no emissor do nosso pá diferencial e, consequentemente, a amplitude do nosso sinal de saída. Então, por meio da variação dessa resistência, nós podemos alterar essa amplitude de forma a fazer as adaptações que já foram mencionadas, de forma a minimizar os erros relacionados tanto à presença dos fios do nosso circuito, quanto também o fato de não conhecermos o beta do nosso transistor. Então, com isso, nós conseguimos sim gerar um sinal senoidal na saída com a amplitude desejada, a amplitude de projeto, e uma frequência bem próxima da frequência teórica. A diferença se dá na frequência pelo fato de que tanto a indutância quanto a capacitância não são exatamente os valores teóricos definidos. Há uma pequena variação que é relacionada à margem de erro do próprio componente.
porém ela está bem próxima do valor teórico. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje e até a próxima aula.